Mais um convidado nessa programação especial da Jovem Pan News, que hoje está completando 3 anos, é bom lembrar. A gente conversa agora com André Zigman, mestre em ciência política. Tudo bem, André? Mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan nesse dia importante, nesse dia emblemático. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês e com os telespectadores da Jovem Pan. Prazer é nosso. Bom, André, a gente estava comentando aqui com os nossos analistas, o Bruno Pinheiro e o Alan Gani, que também vão participar aqui dessa nossa conversa, sobre a abstenção. A abstenção, a gente, claro, vai esperar os números, né? Mas são abstenções muito altas. Será que isso pode fazer com que a classe política seja pressionada a mudar as regras eleitorais, indicando que a votação não precise mais ser obrigatória aqui no Brasil? Você acredita que isso possa entrar na pauta como consequência dessa eleição? Esse argumento do voto não obrigatório, ele tem argumentos plausíveis, ou seja, ele tem uma força. Mas eu ainda prefiro a obrigatoriedade do voto, porque você pode ter eleitos com um percentual da votação sobre o total da população muito pequena, ou seja, nós podemos ter prefeitos, presidentes, governadores eleitos, uma parcela muito inexpressiva da população. Mas é claro, é evidente que essa questão do voto obrigatório precisa ser discutida, como outras questões relacionadas ao nosso sistema político, que tem algumas distorções. Tá? Mas é uma opinião pessoal, eu ainda prefiro o voto obrigatório, por esse problema que eu coloquei para vocês. Eu acho que nós corremos o risco de ter grandiosas abstenções, ou seja, ter uma participação não muito grande do eleitorado, e você vai ter um candidato eleito, um chefe do executivo eleito, por exemplo, que foi eleito por uma parcela pequena da população. Tá? Então, eu ainda prefiro, e o segundo turno, uma das vantagens que eu vejo do segundo turno é que ele força o prefeito, o governador, o presidente, a ser eleito com um percentual expressivo dos votos, né, porque ele precisa fazer mais de 50% dos votos válidos. Mas eu compreendo os argumentos de quem é contra, né, e de fato a abstenção, o voto nulo, o voto branco, é uma forma de protesto, é uma forma do eleitor dizer o seguinte: olha, eu não concordo com nenhuma das opções que a classe política colocou, e então eu vou expressar isso através do voto ou através do não voto. Pois é, André, e uma outra mudança, uma discussão muito mais ampla aí no âmbito do Congresso Nacional também, é sobre a coincidência das eleições, né? Que a eleição não seja mais disputada a cada 2 anos, mas sim a cada 4 anos. E eu mesmo, aqui na Jovem Pan, já entrevistei muitos cientistas políticos, advogados, especialistas em direito eleitoral, dizendo que isso dispersa o eleitor a cada 4 anos, né? Porque a cada 2 anos você mantém o eleitor interessado na própria política, apesar de cada eleição ser uma história. A eleição municipal é uma e a eleição nacional é outra, né? É interessante isso, esse argumento. Primeiro você vai forçar o eleitor a votar em muitos candidatos, né? Vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal. E assim, nessa estrutura que algumas pessoas defendem, a eleição municipal vai ser a mais prejudicada, porque ela vai ficar em segundo plano. Se vocês notarem, a eleição estadual, a eleição para Senado, quando tem eleição para presidente, ela fica meio em segundo plano. É uma eleição importante, as pessoas prestam atenção, mas a eleição presidencial, por razões óbvias, ela acaba atraindo todas as atenções. A gente tem que entender que o Brasil tem uma forte tradição presidencialista, né? E a presidência se fortaleceu muito, especialmente a partir da era Vargas. Ela virou, obviamente, o centro político do Brasil. A eleição presidencial é vista como um vetor de mudança política. E se você colocar todas as eleições junto com a eleição presidencial, eu acho que essas eleições vão ficar escanteadas. Olha a importância que a eleição municipal acaba ganhando nesse formato. Olha a importância que a eleição de uma cidade como São Paulo acaba ganhando. Ou de outras cidades que estão no segundo turno, que vão ser muito relevantes para o que vai acontecer no Brasil nos próximos 2 anos, Fortaleza, Goiânia, propriamente Curitiba, onde eu estou falando aqui, né? Então eu não vejo como uma boa solução. Eu ainda prefiro esse modelo de 2 em 2 anos, tá? Porque se você colocar tudo junto com a eleição presidencial, né, você vai ter... As outras eleições vão ficar em segundo plano, né? E até vai ser difícil para os próprios jornalistas fazer uma cobertura
Imagina ter eleição para prefeito de São Paulo, governador de São Paulo e presidente da República no mesmo ano, né? Eu não vejo, sendo franco, eu não vejo como uma ideia boa, tá? E não vejo, tá? E assim, você teria a influência da eleição presidencial nas eleições municipais, tá? Será, por exemplo, eu estou dando só um exemplo, que o candidato a prefeito do PT de Cuiabá teria esse desempenho se o Bolsonaro tivesse sendo candidato a presidente hoje? Quer dizer, se a eleição fosse junta, será que o candidato do PL lá em Fortaleza estaria tendo o desempenho que está tendo hoje se o Lula tivesse sendo candidato, ou seja, né, se a eleição fosse junta? Não vejo sinceramente como uma boa ideia. Pois é, seriam 7 candidatos de uma só vez, né? 7. E essa é uma outra discussão também. André, vou chamar os nossos comentaristas. Para não dar briga, começo pela letra A. Alan Gani, você. André, boa tarde. Diante de tudo que o senhor colocou, o senhor é a favor ou não da reeleição? Os prós e contras? Eu sou a favor da reeleição, tá? Ela tem contras, vamos dizer assim. Você pode argumentar que a reeleição não é boa, mas vamos lá. O país, aqui, primeiro começando pelo mais óbvio, né? O país é muito grande, né? Ele é complexo, é difícil de você consolidar políticas públicas e ações governamentais. Então, seria interessante que um candidato tivesse mais tempo para consolidar o que ele começou a fazer no seu primeiro mandato, tá certo? Então, um governador, um presidente, um prefeito que está fazendo um bom governo, está fazendo um governo razoável, eu acho que ele merece ter um segundo mandato, tá? Onde ele vai conseguir consolidar muitas coisas que ele começou a plantar no primeiro mandato, tá certo? Então eu sou a favor. Claro, isso aqui nós estamos falando de teorias, tá? Você vai encontrar casos de um segundo mandato muito pior que o primeiro, tá? Muito pior. Então você tem casos na história brasileira, enfim, você tem casos, tá? Em outros países também, mas eu ainda prefiro que um bom gestor, um político que está implantando políticas que são bem avaliadas pela população, ou até mesmo, que também é muito comum, um político que está reorganizando a casa, tá? Esse é outro argumento porque eu acho que nós devemos ter reeleição. E vocês sabem, muitas vezes um prefeito, um presidente, um governador, eles pegam a situação muito bagunçada. Então ele passa um mandato inteiro organizando e quando ele vai começar a tirar as coisas do papel, o mandato termina, tá? E tem um detalhe, a gente pode argumentar, não precisa ter reeleição porque ele pode apoiar uma pessoa, um governador, um presidente popular, um prefeito, ele pode apoiar uma pessoa do seu grupo político, mas não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa que está ali nos últimos 4 anos, que tem uma postura de liderança, que é uma liderança consolidada. Então eu prefiro ainda a reeleição. Acho que a reeleição fez bem ao Brasil. Fez bem ao Brasil. Claro, sempre relativizando e sempre dizendo, vamos ter casos em que o segundo mandato é muito ruim, tá? Mas é preferível. Tanto é que vocês notarem, desculpe só estender um pouquinho, se olhar a maioria das repúblicas presidencialistas tem reeleição. Estados Unidos tem, a Argentina tem, o Uruguai não tem, está tendo eleição no Uruguai, mas o Uruguai tem um mandato de 5 anos. Mas na França tem, a França é o famoso semipresidencialismo, é um modelo um pouco diferente, mas a figura central do sistema é o presidente. Uhum. E lá o mandato é de 5 anos, o Macron vai ficar 10 anos, né? Claro, eu não sou a favor disso, acho muito tempo. Mas só para vocês terem uma ideia, antigamente o mandato do presidente da França era de 7 anos. É um certo exagero. O François Mitterrand ficou, por exemplo, 14 anos na presidência da República. Então, eu ainda sou a favor, eu acho que permite que bons gestores consolidem um bom trabalho e mais. Quando você tem políticas consolidadas, isso dificulta que outros governantes venham e desmontem tudo, tá? Quando alguma coisa chegou na população, a população aprova, aquilo está melhorando a vida das pessoas, isso dificulta depois a descontinuidade dessas políticas. Então, eu ainda prefiro. Mas há bons argumentos, o uso da máquina, que também pode ocorrer para defender um sucessor, tá? É claro que o candidato à reeleição, ele já sai numa certa vantagem, porque ele está no cargo, tá? Mas eu ainda defendo a reeleição. André, a pergunta agora é do Bruno Pinheiro.
Eu estava ouvindo aqui, André, e oposição e sapato branco só combinam nos outros, né? Nunca combina com a gente, é difícil de ser. E eu via você comentar sobre o nome lá de Cuiabá, o Lúdio, que é o candidato do presidente Lula, que disputa essa eleição, chegou muito longe, está muito bem ali no segundo turno, alcançando quase 50% das intenções de votos. E aí a gente vê que justamente ele fez algumas readequações. Ele escondeu um pouco a imagem do presidente Lula, escondeu as cores da própria legenda, inclusive adotou um discurso quase mais conservador, que é contra a ideologia, que é contra a liberação de entorpecentes, que é contra acabar com a polícia militar e fez uma aliança com o agro que é tão criticado entre a esquerda. O que está levando a esquerda a rever os conceitos, essa pauta de uma campanha eleitoral? Essa esquerda ainda é esquerda ou a esquerda não existe mais, se é que você me entende, André? A esquerda, assim, depois do primeiro turno, e vai ter depois do segundo turno uma lavagem de roupa suja, já está tendo, né? Houve muitas mudanças no mundo do trabalho, mudanças nas formas de organização, algumas formas tradicionais de organização da esquerda perderam um pouco de força, como os sindicatos, mas eu acho que ele adotou uma postura realista, tá? Realista. Tem uma parte do eleitor que é conservador nos costumes, mas quer políticas sociais, quer políticas de bem-estar social, tá? E também tem um contexto local, a atual gestão da prefeitura lá não era bem avaliada, né? E daí o adversário dele é um adversário, tem um perfil mais conservador, de direita, tá? Isso acaba também, às vezes, afastando um pouco o eleitor mais moderado, o eleitor mais de centro, né? Então, ali é um contexto, eu acho que é esse o contexto, ou seja, um contexto de mudança na cidade e um segundo turno entre um candidato que tem um perfil mais direita, né? Mais conservador, e eu acho que ele acabou adotando, e o rapaz lá do Ceará, o Fernandes, também adotou uma postura parecida. Ele adotou uma postura certa, uma estratégia certa para aquele contexto, tá certo? Ou seja, se afastar de algumas pautas, né, um pouco caras à esquerda, para tentar se viabilizar eleitoralmente. Ele foi bastante pragmático, eu acho. Não sei se vai dar certo, não sei se vai se eleger, o mesmo ocorre lá com o André Fernandes de Fortaleza, mas a esquerda brasileira, isso que você falou interessante, isso é um sintoma, ela vai precisar mudar algumas coisas, ou seja, ela vai precisar se aproximar de um novo tipo de trabalhador, que são esses empreendedores que existem, ou seja, essas mudanças no mundo do trabalho, tá? Essa questão de algumas pautas relacionadas aos costumes, eu não digo que a esquerda vai deixar de lado algumas defesas que eu acho que são importantes, mas talvez ela comece a compreender que é preciso priorizar outras coisas. Eu acho que especialmente essa questão da relação com o novo mundo do trabalho, com novas formas de organização da sociedade, de mobilização, tá certo? E também é uma coisa interessante, o que defender nessa questão de pauta de costumes, tá? Tudo bem, defender os direitos, defender que essas pessoas tenham sua proteção, que não sejam vítimas de preconceito, sim, mas outras políticas que talvez um pouco mais que sejam mal vistas pela população, talvez isso a esquerda tem que deixar de lado. Eu acho que a discussão está muito nisso, está muito no que a esquerda tem que priorizar para se conectar mais com esse eleitor brasileiro, que acho que tem um perfil moderado em termos de costume, um conservador moderado em termos de costume, e com esse novo formato do mundo do trabalho. Essa esquerda que surge com Lula no final dos anos 70, muito calcada em sindicatos, no operariado de fábrica, ela não pode mais se comportar, não pode mais existir dessa maneira, porque o mundo do trabalho mudou, tá? Então eles vão, eu acho que a esquerda vai ter que mudar algumas das suas estratégias, tá certo? E você já tem pessoas de esquerda criticando, tá? Uma certa ênfase numa pauta concentrada em algumas questões de costumes, né? Se pegasse uma prefeita do PT que se elegeu no interior de Minas, se eu não me engano, acho que é em Contagem, tá? Ela fez menção a esse tipo de coisa, falou que, olha, talvez a gente tenha que começar a priorizar outros assuntos, né? E é interessante isso, porque a esquerda cresceu no Brasil
se concentrando nas questões trabalhistas. Eu acho que ela tem que se concentrar nas questões trabalhistas. Só que a forma de abordar e as políticas que ela tem que defender são outras, porque o trabalhador mudou. O mundo do trabalho mudou. Então são dois problemas. Talvez uma ênfase um pouco grande nessa pauta de costumes, tá? E algumas políticas que eu acho que vão além do que a maioria da população acha que é adequado. Eu acho que tem que defender minorias, elas têm que ser protegidas contra o preconceito, tem que ter direitos garantidos. E outra coisa, se for para priorizar o mundo do trabalho, a pauta trabalhista, isso tem que ser feito de outra forma. Então a esquerda tem dilemas de organização, de estratégia e de programas de políticas públicas. Só um detalhe, só me desculpe se eu estiver me estendendo, eu só vou, por favor, já encerro. Algumas políticas sociais tiveram muito sucesso nos anos 2000, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, isso já é dado concreto da vida, isso já não tem mais o apelo popular que tinha. São políticas importantes, devem existir, tiveram um impacto muito grande. Na verdade, há uma coisa interessante, há um certo esgotamento precoce de políticas social-democráticas no Brasil. Porque a social-democracia na Europa passa pelo mesmo problema. Bem, construiu-se o estado de bem-estar social, vieram governos conservadores, não mudaram. Aliás, algumas forças conservadoras até ajudaram na construção do estado de bem-estar social europeu. Só pegar a história da democracia cristã da Alemanha, por exemplo. Mas e daí? Bem, fizeram um estado de bem-estar social, está consolidado, as pessoas aproveitam o estado... Tá? Então, as pessoas vivem, aproveitam o estado de bem-estar social e parece que a esquerda meio se esgotou, vamos dizer assim, a pauta, a proposta, né? Então, acho que a esquerda começa a sofrer um processo parecido. Peço um segundo da sua atenção para que você continue conosco nessa programação especial da Jovem Pan.